Eu já tentei antes e não mudou. Por que que agora tem que ser diferente? Você tenta várias vezes, mas sempre está no mesmo lugar. Já tentou ser mais paciente com seu filho, mas já explodiu no terceiro momento. Já tentou organizar sua rotina, mas no terceiro dia já estava tudo bagunçado de novo. Já tentou cuidar de você, mas sempre aparece algo urgente. Então, deixa eu te falar uma coisa com clareza. Isso não foi falta de esforço, falta de força. Foi falta de direção. Foi falta de decisão estruturada, internamente. Boa noite, seja muito bem-vinda. Eu sou Carla Coelho, psicoterapeuta, esposa e mãe de 3 filhos. E ajudo mulheres que trabalham a tomarem decisões sem culpa em poucas semanas. Ao longo do meu trabalho, eu atendi várias mães, várias mulheres que precisavam traçar mudanças, que desejavam viver a vida de uma forma diferente, que estavam no automático e buscaram essa ajuda para poderem se estruturar internamente. Porque as nossas decisões não podem ser pautadas apenas no desejo. Elas precisam de organização e clareza. Na terça-feira, eu expliquei por que você tenta mudar e não sustenta, e que isso não tem nada a ver com falta de disciplina. Tem a ver com o cérebro tentando te proteger o tempo todo. Porque o cérebro, ele não gosta de esforço. Ele se sente seguro com as coisas repetidas. Então, por isso que volta e meia você tenta mudar um movimento novo na sua vida, mas você volta para o mesmo lugar. Porque aquele lugar é o lugar de segurança para o cérebro. Por isso que uma decisão nova e uma mudança nova, ela precisa ser treinada, sustentada, até que ela vire um modo seguro para o cérebro continuar vivendo daquela forma. Porque o cérebro não quer evolução, ele quer segurança. E toda vez que você tenta mudar, ele vai te puxar para algo conhecido, para algo já conhecido por ele. Imagina você acordando, né? Você decidiu que vai acordar cedo. Na mesma hora que o despertador toca, você vem aquela sensação, só mais 10 minutos, só mais um pouquinho. É o cérebro te puxando para o conforto. É ele te puxando para aquela zona segura dele, zona de segurança dele. Porque ele não quer gastar energia. Então, todo movimento novo precisa ser treinado, mas não é só ser treinado. Precisa de uma estrutura interna, de uma cura interior mesmo, de você se autoconhecer para poder entender qual a melhor forma de mudança para você, como ela tem que acontecer, como será o seu processo, porque é algo muito personalizado. E por que eu estou falando isso? Porque, tipo assim, no exemplo real, a gente tenta mudar sozinha. Então, por exemplo, não quero mais gritar com meu filho. Tudo bem. Aí seu filho fez uma birra, você no primeiro momento não grita, mas já se sente incomodada. No segundo momento já gera um estresse emocional para você. Você já fica irritada, se movimenta. No terceiro você explode. Por quê? Porque não houve essa estrutura interna processada, treinada, construída, tá? Então você não consegue sustentar essa decisão de ser uma mãe mais calma. O que acontece depois? Frustração, porque você não conseguiu algo que você almejou, mudança, e a sensação de abandono e de culpa. Culpa por ter perdido a paciência. O que aconteceu? Você tentou mudar um comportamento sem mudar a raiz. Tentou na motivação, mas motivação não se sustenta. Tentou cansada, mas sem energia psíquica, então também não consegue. Tentou sozinha, sem direção e sem método. Segundo São Tomás de Aquino, o ser humano age a partir dos hábitos. E virtude é um hábito, só que ele é construído na direção do bem. Porque, claro, existem hábitos ruins e hábitos bons. Então, a virtude é um hábito que é construído na direção do bem. Então, na verdade, ela se torna algo intencional e estruturado. Ela não vem por uma motivação. Ela precisa ser forjada, treinada, construída. Se isso faz sentido para você, curte essa live e me segue no Instagram, Carla Coelho Oficial, Carla com K. Escreva aqui nos comentários. Eu preciso mudar. Terça, aqui sobe um vídeo, eu sempre te mostro o caminho. E na quinta, eu sempre aprofundo isso ao vivo com você na live. Eu não sei se alguém já te contou, mas tentativa gera frustração. Decisão gera segurança. Tentativa gera frustração. Repetição consciente gera segurança. Repetição consciente te leva a uma decisão assertiva, logo você se sente segura. E cada vez que você repete um comportamento, você fortalece a sua conexão neural. Por quê? Comportamento repetido é um caminho mais fácil para o cérebro. Isso você vê na sua vida. Aquilo que você repete é automático, tem coisa que você já faz sem pensar, porque é o caminho mais fácil para o cérebro. Então, a gente precisa trabalhar a nossa construção interna, a nossa estrutura interna, para a gente ter decisões que a gente consiga sustentar a repetição delas e se tornar algo que vire um jeito de viver.
Como que a gente faz isso? Vou te dar um exemplo prático. Por exemplo, você todo dia chega em casa cansado. A primeira coisa que você faz, você senta no sofá e pega o celular. Fora que você já esteve com o celular o dia inteiro. Isso vira um padrão repetitivo. Aí, de repente, você pensa que era mudança. Né? Quero ser uma mãe mais presente, quero estar mais presente. Você chega em casa e você começa a escutar o seu filho. Senta no sofá com ele, escuta, pergunta como foi o dia dele, tem aquela atenção mais plena, mais presente. No momento, você vai se sentir meio desconfortável, você vai sentir que exige um esforço, sabe? Que não é natural. Mas depois, isso repetido vai se tornando natural. E aí você vai sustentando essa mudança de estar mais presente com seu filho. E aí o cérebro começa a reconhecer isso como um comportamento seguro. Então o caminho se torna mais fácil. Elas não têm estrutura de tempo para algumas mudanças, porque ela está infiltrada, né, instalada em vários papéis. E aí ela quer resolver aqueles papéis. E aí o tempo também é algo que atrapalha essa mudança, né? É um impeditivo. Às vezes, por exemplo, ela resolve ter o autocuidado, vou cuidar mais de mim. Mas chega em casa exausta, né? E às vezes não tira nem a maquiagem para poder dormir. Como seria essa mudança? Poxa, eu vou chegar em casa, tomar um banho, desfrutar da água, do banho, né? Estar ali plenamente para poder ter aquela experiência de estar me cuidando, estar descansando, relaxando, vestir uma roupa, passar um hidratante. Então é um movimento novo para o cérebro. Mas às vezes porque ela chega cansada, ela não consegue, ela já vai direto, né? Tem gente, às vezes nem toma banho, põe a roupa de casa e vai fazer as coisas. Então, e elas elencam essa dificuldade a partir do tempo, mas isso a gente também pode trabalhar. São decisões que a gente trabalha a partir da ordem interna. A gente vai quebrando as crenças, ensinando a eleger prioridades, desvendando para elas que isso não é um empecilho. A gente só precisa de uma coisa estruturada, ordenada, organizada dentro das circunstâncias dela. Porque o que acontece quando você gera escolhas que você quer fazer, decisões de mudança sem estrutura, você acaba se sentindo frustrada e abandonada. Porque, por exemplo, nessa situação do banho, se ela decidiu se cuidar e quando chega em casa não conseguiu tomar banho, foi direto fazer a janta, alguma coisa assim, no fundo ela vai deitar se sentindo abandonada, né? Cara, não consegui. Ela se sente frustrada mesmo, todo mundo se sente. Né? Criar uma meta ou algo que você queira fazer sem estrutura, você não vai conseguir fazer, isso vai gerar frustração. Por isso que a gente vai aprendendo até no método a fazer as coisas dentro das nossas possibilidades e são passos pequenos para a gente construir, é uma construção mesmo, tijolinho por tijolinho, uma nova forma de viver. Então, quando nesse exemplo do banho, se ela não faz aquilo que ela mencionou, porque ela não está estruturada, ela não se ordenou internamente, ela vai se sentir abandonada, frustrada, então ela não vai tentar mais. Porque toda vez que ela tenta, é uma ameaça de dor para ela. Por isso muitas pessoas desistem de mudança, porque já tentaram várias vezes e não conseguiram. Então, a leitura do cérebro é que elas já estão, cada vez que ela tenta, ela sofre uma dor. Então é melhor não tentar. Outra coisa que acontece muito com as dificuldades de tentativa são as feridas, né? As mágoas, os traumas. O que acontece? Quando você não trabalha isso, você toma as suas decisões sustentadas a partir daquela criança que não foi acolhida, daquela mulher que foi rejeitada, daquela adolescente que não tinha direção, não tinha referência. Aí você, assim, quer trabalhar sua maternidade, quer ser uma mãe paciente, quer ser uma esposa paciente, mas como você não está estruturado, não trabalhou essa ordenação, essa raiz da questão, você reage como uma criança ferida. Você reage como uma mulher rejeitada, você reage como um adolescente sem referência. E aí, no momento da pressão, quando você quer mudar no momento da pressão, você não sustenta, porque você não construiu isso. Então, a sua reação vai ser a partir dessas feridas que você carrega. E aí, sem estrutura, você volta para o automático, para o medo, para a pressão e para a culpa. E você vive reagindo e não decidindo. Acontece isso com você? Você reage mais do que decide. Outras questões que aparecem na área da espiritualidade, por exemplo, mães que querem trabalhar a espiritualidade se viram
gostam, acham isso importante, acham isso certo, mas se viram diante do tempo, né, da correria, não conseguiram mais voltar a se dedicar a isso, né, a sua fé. Elas sabem que é certo, mas elas não conseguem, porque elas dizem que não tem tempo e não conseguem sustentar esse cotidiano vivendo a espiritualidade. E muito disso, na verdade, está também nessa desordem interior. Então, assim, é de dentro para fora, sabe? Nós precisamos cuidar internamente de quem nós somos, resgatar a nossa identidade, para a gente poder viver aquilo que a gente que é condizente com o que nós somos, com o que nós acreditamos, com os princípios que nós temos, com os valores que nós temos. E aí a constância disso, dessa mudança, essa construção constante, ela vai gerando para você segurança nas decisões que você tem que tomar, como mãe, como esposa, como profissional. Então, assim, esse movimento de olhar para dentro e de resgatar a sua identidade vai te fortalecendo como pessoa. E você vai perdendo medo de fazer escolhas, você vai tendo uma visão mais clara da direção que você está tomando, da intenção das suas ações. Então, o problema não é sentir. Você vai sentir cansaço, você vai sentir raiva, você vai sentir culpa. A questão está em não ser movido pelo que você sente, não deixar a sua emoção governar as suas decisões. Porque senão a sua decisão se torna instável, se torna reativa. E não uma decisão assertiva. Uma decisão que vai gerar significado para você, para sua vida, para sua família. E eu quero que a partir disso que você ouviu aqui, de reagir, de decidir, de cuidar do seu interior, de curar as suas feridas, em qual área da sua vida você acha que precisa de mais... Tá. Então, eu quero que a partir do que a gente conversou aqui, das feridas, da repetição, do desenvolvimento das virtudes, qual área que você já tentou mudar várias vezes na sua vida e você não conseguiu? E eu quero te ajudar. Por que eu quero te ajudar? Porque se você continuar tentando do mesmo jeito, você vai se frustrar. Mas quando muda o processo, sua mente muda, suas decisões mudam, sua vida muda. Porque a mudança de verdade não começa com a mudança de comportamento, mas começa com a mudança interior, com a sua cura interior. Quer parar de tentar e começar a sustentar essas decisões? Me segue aqui no Instagram, Carla Coelho Oficial, Carla com K. Toda terça eu te mostro o caminho, toda quinta eu aprofundo o que a gente conversou na terça. E eu tenho uma surpresa para você. Muitas mulheres tentam sobreviver, vivem sobrecarregadas, cansadas e querem mudar a vida como estão vivendo. Querem parar de correr, de reagir, de fugirem da identidade delas o tempo todo. E se posicionar é escolher com consciência. Eu quero ajudar a você nisso. Toda a escolha, desde aquilo que você vai escolher para comer no café da manhã, desde uma grande situação que você tem que fazer alguma escolha. Tem que tomar alguma decisão. Mas aí é que está a questão. Eu quero te perguntar, você vive vivendo ou sobrevivendo? E eu sei que você quer mudar de vida. Por isso, eu tenho um convite para te fazer. Eu vou abrir as inscrições para um evento online e gratuito para te mostrar o caminho prático, para te tirar da dúvida, para te dar condições de eleger prioridades e começar a decidir com clareza, sem medo, sem culpa. Por quê? Porque sozinha tudo é mais difícil. E eu quero estar de mãos dadas com você nesse projeto. Porque com direção tudo muda. Se você quer participar, comenta aqui, eu quero. Pode continuar como está ou pode se decidir por saber se posicionar, por aprender, por construir uma decisão assertiva. Fica atenta, porque hoje, no dia 3/4, eu vou abrir essas inscrições. Te espero lá.